E aí, gurizada, aqui é Adriele Sonagli, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma diferença grande que a gente tem entre o português e o espanhol. Essa diferença é entre a maneira que as palavras são escritas e são pronunciadas. No português, na maioria das vezes, a gente acaba mudando, tendo maneiras diferentes de pronunciar, né? E até uma pessoa de outro país teria muito mais dificuldade de nos entender do que a gente, por exemplo, entender um nativo de espanhol se a gente estudou o espanhol. Por quê? Porque o espanhol é muito mais certinho a maneira que as palavras são escritas, a pronúncia das letras nas palavras, e eles pronunciam certinho. Tudo bem, a gente tem sotaques diferentes, né, dependendo do país, formas diferentes de pronunciar, por exemplo, os dois L's, ou sabe, algumas, tipo o C e o Z, que na Espanha é um pouquinho diferente dos outros países, esse tipo de coisa, né, principalmente sotaques. Mas fora isso, a maneira como, por exemplo, os dois L's são pronunciados numa palavra, a pessoa vai sempre pronunciar desse jeito. Essa pessoa que tem esse sotaque X vai pronunciar sempre desse jeito. Diferentemente do português, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, escreve quente, né? Quente. Tem gente que vai falar quente, tem gente que vai falar quente, tem gente que vai falar quente, né? Então depende da pessoa e tudo mais, né? Por quê? Tem gente que vai falar porquê, tem gente que vai falar porquê, tem gente que vai falar porquê. Depende, o porquê tem também, né? Então, quer dizer, a gente nem sempre pronuncia igual. Além disso, a gente pronuncia, às vezes, o som de outra letra naquela letra. Por exemplo, eu escrevo papel, né? E falo papel, ao invés de papel, né? Falar o L, eu falo U, né? Eu escrevo, por exemplo, noite e falo noite. Então, isso confunde o cérebro de qualquer pessoa, vai dizer, né? No espanhol não, se eu tenho a pronúncia do A, vai ser sempre aquela pronúncia, o E é aquela pronúncia, e a gente vai pronunciar da maneira que é escrita. Então se eu escrevo noche, eu não vou falar noche, noche com som de I no lugar do E, não, é noche. Chico, cantar, tudo com a letra certinha em cada palavra, tá? Às vezes a gente tem, por exemplo, estoy. Aí tem um sotaquezinho que faz o S aspirado, que a gente chama, já fiz um vídeo sobre isso no canal. Então, ertoi às vezes fala, né? Mas é porque a pronúncia daquela pessoa do S é daquele jeito. Mas são pequenas variações que tem, não são tão grandes. E como eu disse, as pronúncias a pessoa sempre vai pronunciar daquele jeito. Se eu escrevo papel, eu vou falar papel, eu não vou falar papel. Né? Eu não vou mudar uma letra pela outra, como a gente faz muito no português, entende? E é por isso que o espanhol é considerado um idioma muito fonético, porque a maneira que as palavras são escritas, elas são lidas, não tem esse monte de variação e também não tem essa coisa do, que nem no inglês, eu tenho um CH e aí numa palavra o CH tem um som e na outra tem outro som. Não, né? O TH, por exemplo, vai ter às vezes o som, né, o TH vozeado e desvozeado, né, toda essa coisa. Não, no espanhol a maneira que as palavras são escritas, elas são pronunciadas e aquele dígrafo, aquela letra, enfim, vai ter sempre o mesmo som ou praticamente o mesmo som em qualquer situação. E é por isso que é tão fácil memorizar as formas, a pronúncia do espanhol, né? Porque se tu aprender certinho como as letras são pronunciadas nas palavras, pegares aí a sílaba tônica da palavra, tu consegues pronunciar qualquer palavra em espanhol sem precisar ficar pesquisando, precisar de ajuda, né? Tu consegues pronunciar as palavras com autonomia. Deu pra entender mais ou menos? Eu espero que a dica tenha sido útil. Compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o teu like, te inscreves no canal se tu ainda não estás inscrito. Me siga no Instagram, Adriele Sonagli, e também no de espanhol, espanhol de verdade. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!